Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Pois bem, dando continuidade a esta nossa jornada de 7 dias sobre a série Redação, hoje iremos falar sobre os sinais de pontuação e ortografia. Então, eu tentei trazer para vocês nesses 7 dias, estou tentando, melhor dizendo, trazer o melhor e o máximo de informações possíveis para melhorar como itens, sugestões na sua qualidade redacional, para que você seja o aluno nota 1000 ou pelo menos próximo desta nota, tá ok? Falamos sobre os tipos de redação, os operadores argumentativos, os pensamentos de autoridades, fizemos uma grande reflexão sobre muitos temas, deixei para que vocês também lessem e memorizassem o restante que nós não fizemos, não pudemos fazer, para que a aula não ficasse tão longa, e a título também até de pesquisa de informação e de memorização. Hoje iremos falar sobre os sinais de pontuação e ortografia, certo? Antes de mais nada, já peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e faça seus comentários, pois sua participação é muito importante. Vamos lá? Pois bem, os sinais de pontuação, que são? São sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como entonação, jogo de silêncio, pausas, etc. Divisão e emprego dos sinais de pontuação. Vamos começar com um ponto final, certo? Primeira situação, pode indicar o final de uma frase declarativa, certo? Lembrando que a declaração é uma afirmação que se faz, certo? Sobre algo, ou uma negação, certo? Lembro-me muito bem dele. Segunda situação, separar períodos entre si, certo? Atenção, não se coloca ponto cortando o pensamento, certo? Quando você completa um pensamento, aí sim você coloca o ponto final, certo? Então, nesse caso aí, fica comigo, não vai embora. Veja, aí você tem dois pensamentos. Como é que eu sei? Aliás, duas orações pela presença do verbo, certo? Nas abreviaturas também, né? Toda vez que estiver se abreviando alguma palavra, a sua sílaba, a sua sílaba mais uma consoante, e aí colocar o ponto, certo? Vamos agora a propósito, certo? Eu teria como letra D, que eu terminei não tomando atenção, mas aí foi bom eu lembrar antes de adentrarmos nos dois pontos, que o ponto final também se utiliza para perguntas, só que chamada perguntas indiretas. Na pergunta direta, você coloca diretamente o ponto de exclamação. Já na pergunta indireta, é colocado o ponto final. E aí você pode perguntar, mas Eduardo, e como entender? A própria estrutura frasal ela vai indicar que trata-se, naquele exemplo propriamente dito, de uma pergunta, certo? A estrutura frasal ela nos permite compreender como uma pergunta indireta, no caso, certo? Então, fazendo essa ressalva, continuando dos pontos. Quando é que nós utilizamos dois pontos? Para iniciar a fala dos personagens, certo? Então, temos duas situações. Para a fala, dois pontos, e ele disse, dois pontos, alguma coisa. Ou às vezes para a fala também o travessão, certo? Mas aí voltando, que é o nosso assunto por enquanto, dois pontos, então também para iniciar a fala dos personagens. Então o padre respondeu, dois pontos, parta agora, certo? Letra B. Antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. O próprio nome diz, viu, pessoal? Já falou do que é o aposto. Trata-se de uma informação que vai explicar, detalhar sobre o seu objeto anterior, certo? Exemplo, meus amigos são poucos. Família, Rodrigo e Gilberto.
Então, veja, essas três pessoas mencionadas após os dois pontos, ela é um aposto, porque funciona como um termo explicativo. Então, quando ele menciona meus amigos são poucos, e ele citou três pessoas, é justamente o detalhe, né? Quem são os meus amigos de fato? A pessoa fez questão de citar, certo? Antes de citação, como já dizia Vinícius de Moraes, dois pontos, que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, certo? Então aí, inclusive, foi tema de canção, né, por vários intérpretes. Negritude Júnior também cantou essa canção. Então, o nosso foco é justamente entender a presença dos dois pontos quando você quer utilizar na situação de aposto, certo? Então, veja, que o meu amor não seja eterno, justamente até o restante, vem até a vírgula, a propósito, vem explicar a primeira parte, né? Porque às vezes ela explica uma palavra ou explica uma oração propriamente dita. Nesse caso, explica uma citação ou oração, né? Como já dizia Vinícius de Moraes, aí vem essa informação. Essa informação vai explicar o que é que de fato Vinícius de Moraes dizia, certo? Terceiro sinal gráfico, reticências, né? A gente escuta muito, né? Sobretudo nos textos narrativos. A propósito, viu, pessoal? Não se utiliza reticências em textos dissertativos, certo? Isso focando prova, em termos de prova, certo? Por quê? Porque, como nós falamos, uma das regras da dissertação é a objetividade, né? E quando você coloca reticência, ela passa a ser subjetivo, nos força a interpretar, pede uma interpretação. E isso foge de um dos ditames da dissertação. Lembre-se que são dois pesos, né? A questão da dissertação, né? A clareza e a imparcialidade, objetividade e imparcialidade. E aí, uma das situações para explicar é indicar dúvidas ou hesitação do falante, coisa que não é aceito numa dissertação, certo? Numa dissertação para concurso, isso que eu quero frisar, porque se não tivesse como objetivo, é possível, certo? Se não tivesse como objetivo, porque um dos objetivos do Enem é justamente a clareza, evitar com que o examinador tente refletir, né? Até para que se não perca tempo. A objetividade tem esse propósito de compreender rapidamente. Então, todas as informações precisam estar ali de forma concisas e claras, certo? Sabe-se o quê? Eu queria te dizer que. Então, veja, houve dois cortes, né? Sabe-se o quê? Sabe-se que você mentiu. Eu queria te dizer que. Dizer o quê? Que você você faltou ao compromisso. E a pessoa disse esquece, né? B. Interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Quando fala gramaticalmente, aí a questão ou está da ortografia, ou da morfologia, da sintaxe, ou da estilística, certo? Aí uma intencionalidade. Alô, João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde, aí o senhor poderá falar com ele, ou poderá encontrá-lo. Veja que aquele corte lá no final, né, mais tarde, há uma interrupção da frase deixada gramaticalmente, certo? Ou seja, é preciso completar, né? Pelo menos do ponto de vista interpretativo, certo? Continuando. C, né? Ao fim de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Veja aí. Exemplo, sua vez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces dos longes cor-de-rosa. E aí essa interrupção no fim gramaticalmente completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Em síntese, né?
a reticência é justamente essa supressão, né? Há uma partitividade, ou seja, há uma separação entre o que o autor quis iniciar, né, e o que o leitor pode interpretar, compreender, certo? Não é tão fácil, mas o fato de cortar, suprimir, né, o pensamento final, o que de fato o autor gostaria de colocar, só o fato de haver esse corte já colocamos como sinal objetivamente as reticências, certo? Próximo sinal gráfico, parênteses, certo? Eu coloquei aí parênteses com 4, vocês estão visualizando aí 4 parênteses, mas na verdade foi um erro meu, certo, pessoal? Era para estar entre colcheias, certo? Porque seguindo a ordem você começa, por exemplo, se eu tenho uma explicação, eu coloco lá o parêntese. Se eu tenho dentro dessa explicação mais outra informação, eu coloco a colcheia. Isso na ordem, né, de hierárquica. E se eu tenho mais outra subdivisão, eu colocaria entre chaves. Então, a chave seria o pacote maior, aquilo que engloba as subdivisões, certo? Então, seria chaves, colcheias, parênteses, certo? Parênteses ficava mais internamente dentro da ordem hierárquica, ou seja, ela é uma parte menor em relação à chave, e a colcheia é uma parte menor em relação... Aliás, deixa eu me explicar melhor. Os colchetes é uma parte menor em relação... Os parênteses é uma parte menor em relação aos colchetes, e os colchetes é uma parte menor em relação às chaves. Ficou claro agora, né? Só repetindo, os parênteses é uma parte menor em relação aos colchetes, e os colchetes é uma parte menor em relação às chaves, certo? Do ponto de vista hierárquico, certo? E aí temos o exemplo, né? Na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, ocorreu inúmeras perdas humanas. Uma manhã, lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. O milagre das chuvas no Nordeste, de Graça Aranha, né? Escritor brasileiro, escritor a propósito modernista, certo? Então você tem aí, foi isolado palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas, certo? Então nessa situação se coloca o parêntese. Às vezes também, quando você quer, por exemplo, utiliza uma sigla, IBGE, e aí dentro do parêntese você coloca o significado. Agora, isso, pessoal, só se aconselha, certo? Naquelas siglas ou naquelas terminologias, né, que não é conhecida de senso comum. Por exemplo, o IBGE não necessita mais porque é difícil, é raro encontrar uma pessoa que não saiba dar o significado, né, de IBGE, certo? Então, para aquelas siglas que já tem, já está a nível, né, de conhecimento comum, então não necessita do significado, certo? É diferente, por exemplo, se você colocar, por exemplo, a sigla de um partido. Nem todo mundo conhece, porque dependendo da temática, né, se você colocar PSDB, por exemplo, né, tem várias possibilidades de ser, porque não é uma coisa que é tão propagada de senso comum como é o caso do IBGE, por exemplo, do Senai, por exemplo, e aí outros exemplos que vocês podem pensar aí, certo? Continuando. Dicas. Os parênteses também podem substituir a vírgula ou o travessão, certo? Lembrando que o travessão, quanto os dois pontos, é utilizado no sentido primordial, genuíno, de falas das personagens, certo? Mas ele também pode funcionar, tanto a vírgula como o travessão, o parêntese pode substituí-lo, ou seja, teria o valor de vírgula ou de travessão. O ponto de exclamação, né?
O ponto de exclamação por si só, ele já diz, né, pessoal? É uma expressão do sentimento, né? Do sujeito em determinado lugar, em determinada hora. Então, primeira situação, após vocativo. Parte, Reliel. Parte, Reliel. As Violetas de Nossa Senhora, de Humberto de Campos, certo? Então, lembrando que o vocativo é um chamamento, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Socorro! Então, essas formas de expressão em que tenta se enfatizar o sentimento, né? A necessidade do personagem, nessas situações você coloca o ponto de exclamação. Então, a primeira situação do vocativo. Lembrando que vocativo significa chamamento, certo? B, após imperativo, cale-se. O imperativo, né, vocês já viram na nossa aula sobre os modos verbais, que existe o imperativo, indicativo, subjuntivo. No caso do imperativo é uma ordem, né, ou um pedido, ou uma exortação. Cale-se! Ponto de exclamação. Certo? Aí você pode entender como uma ordem ou também como uma exortação. Uma exortação veemente, né, fortemente. Impactante, né? Após interjeição, ufa, ai, uau e outras tantas formas que cada região tem uma forma específica, né? Após palavras ou frases que denotem caráter emocional, que pena, que dó, né? E outras tantas. O ponto de interrogação, por si só já se diz, né? A pergunta direta nós já explicamos, colocado o sinal de interrogação. Na pergunta direta, você colocaria o ponto, certo? Ponto final. Às vezes, juntamente com o ponto de exclamação, né? Isso aí se coloca, pessoal, nos textos narrativos de fato. Em texto dissertativo, não é aconselhável, certo? Não é que esteja proibido, não é aconselhado, certo? Então, aí você coloca seu ponto de interrogação e exclamação. Aí, nesse caso, se você quiser fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma chamada de atenção, você coloca na ordem da pergunta, que é a principal ideia, mas ao mesmo tempo você segura aquela sílaba, dando uma ênfase maior de duração de tempo. Por exemplo, eu, nossa. Então, essa maneira, certo, que você pode exemplificar com o ponto de interrogação mais o ponto de exclamação, certo? Pode também, né, às vezes colocar vários pontos de interrogação. No caso dos pontos de exclamação, a mesma coisa. Aí você quer dar uma ênfase de segurar por um certo tempo. Então, cada repetição do ponto de interrogação ou de exclamação, você vai tentar segurar como se fosse um segundo, né? Por exemplo, se eu tivesse lá 3 interrogações. Eu, percebe? Então, essa durabilidade, né, que acontece. Vírgula. Esse que deve-se ter um cuidado, viu, pessoal? Deve-se ter um cuidado, uma atenção importante. Por quê? Antes de falarmos propriamente dito, que é um marcador de pausa, mas a vírgula ela é estratégico e subjetivo. Por exemplo, você conseguiria ler, né, um parágrafo de 5 ou 6 linhas que só houvesse a presença do ponto final? Exigiria da pessoa o quê? Um fôlego tamanho, porque você não pode dar pausa se não tiver. O único lugar que você vai dar pausa é no ponto final, neste exemplo que eu estou citando. Então você vai ler, vai chegar um momento que você vai faltar ar, você vai respirar rapidinho para dar continuidade. Só essa respirada já prejudicou seu texto. Por quê? A pessoa que fez colocou intencionalmente só uma pausa forte no final do parágrafo, certo? Então veja, é impossível para a maioria das pessoas, não vou dizer que ninguém consiga, mas assim, impossível. E outra coisa, poderia prejudicar a intenção do texto, certo? É como, por exemplo, você pode até fazer o treinamento em casa, certo? Pegar um parágrafo de 5 ou 6 linhas ou até mais e tente ler, visualize como se só tivesse o ponto final.
e tente, você vai perceber que em algum momento vai faltar fôlego e você vai respirar. Nessa parada repentina e ao mesmo tempo de retornar, ali já prejudicou. Por quê? Se o autor teve a intenção de não colocar vírgula, uma pausa menor, você tem que ler conforme está escrito, certo? Então, o que é que se aconselha no parágrafo, né? Isso para uma dissertação, certo? A argumentativa. Num parágrafo de 4, 5 linhas ou 6, é interessante que você coloque entre 2 a 3 vírgulas. Eu ainda pediria entre 3 a 4. Aí ficaria uma sugestão minha, certo? Isso no parágrafo de 5 ou 6 linhas. Porque você precisa dar certas pausas para você respirar, ganhar fôlego para poder continuar. Certo? Muitas pessoas não sabem ler, e eu digo isso com toda propriedade, porque eu trabalho como professor, e vez ou outra a gente faz aquele trabalho de, usando o módulo, o livro, né? Pede para que os alunos vão lendo o parágrafo e a gente vai explicando, certo? Quando existe esse tipo de situação. E, vez ou outra, eu me deparo com um aluno que não respeita os sinais de pontuação. E eu percebo que não é por falta não é preguiça, não. É falta de domínio mesmo, de perceber que ali há uma pausa. E saber como dar uma pausa, certo? Então, a vírgula é uma pausa rápida, curta, breve, lacônica, certo? Podemos concluir que quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio da vírgula. Quando ele fala assim, outras palavras, relação sintática, ou seja, não se pode separar sujeito do predicado. Isso é regra básica. Por exemplo, eu digo assim, eu estou com frio. Eu, vírgula, estou com frio. Se eu fizer isso, é um erro gravíssimo, certo? Porque a ação do sujeito não pode ser interrompida por um sinal de pontuação. Por mais breve que seja, que é o símbolo mais breve de pausa é a vírgula, certo? Então não se pode. Então isso aí ficaria como até primeira regra, certo? Deixa eu só uma pausa aqui, pessoal, porque o computador está descarregando e eu nem me foquei nisso. Pronto, problema resolvido. Podemos dar continuidade, certo? Então, quando ele fala dessa relação sintática, não se pode interromper o pensamento entre sujeito e seu predicado, certo? Lembrando que o sujeito é o ser sobre o qual vai ser falado, e predicado é a informação, é a declaração sobre o sujeito. Então, não se coloca nenhum sinal gráfico, sinal de pontuação, cortando ou interrompendo a ação do sujeito, certo? Agora, se iniciar outra oração, tranquilamente, certo? Por exemplo, diga assim, né? Marcos foi à feira, porém não comprou nada devido ao alto valor dos produtos, da mercadoria. Então, aí, nesse caso, você tem 3 orações, você pode colocar tranquilamente uma vírgula, separando as duas demais, ou as 3, né? Ok? Isso no caso se você colocar no caso de uma conjunção elíptica, assindética, certo? O que seria elíptica ou assindética? Seria aquela oração que você interrompeu com a vírgula ou ponto e vírgula e ocultou, né? Escondeu a conjunção. Por exemplo, eu digo assim, né? Fui à feira sábado passado, vírgula, comprei muitos produtos. Essa vírgula aí, ela está escondendo uma conjunção. E. Fui à feira e comprei vários produtos. Aí, nesse caso, o e, a vírgula é retirada, aparece o e, que seria a conjunção. No caso, sindética, quando a conjunção está expressa na frase. E quando ela está oculta, é escondida através da vírgula ou do ponto e vírgula, aí você não coloca, nesse caso, o e. Ele fica subentendido para o leitor. Beleza? Continuando. Então, aí não se separa por vírgula objeto do verbo. Né? Por exemplo, eu digo assim, né? Eu gosto de casas. Né? Tanto eu não posso separar o eu,
gosto de casa, como também eu não posso pegar o verbo gosto, colocar uma vírgula de casa, certo? Gosto de roupas, não posso colocar vírgula, nem separando o sujeito do predicado, nem o verbo do seu objeto, certo? Então, só para recapitular, né? Nós temos três tipos, né? Basicamente dois, mas tem um que inclui os dois. Nós temos o verbo transitivo direto, que pede objeto direto, o verbo transitivo indireto, que pede objeto indireto, e o verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto, simultaneamente. Ou seja, na frase vai ter os dois, certo? E um único verbo vai pedir os dois objetos. Só para vocês verem como exemplo, certo? Não é a nossa aula, mas abrimos aqui um parêntese. Roberta deu um presente para sua amiga, certo? Então, Roberta deu o quê? Um presente. Um presente é objeto direto. Para quem? Para a sua amiga. Para a sua amiga é objeto indireto. E aí eu chamaria o verbo deu de VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Ou eu poderia chamar de VTB, VB, né? Verbo bitransitivo. Ou seja, esse verbo está pedindo dois objetos. Pronto, fecha parêntese, vamos dar continuidade. Adjunto adnominal de nome. Então, eu não posso também colocar vírgula no adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais, pessoal, o próprio nome já diz, né? É uma classe gramatical que está junto de um substantivo, no caso o nome, né? Por exemplo, eu digo a tia. Tia é um substantivo. O a aí é um adjunto adnominal que está junto do nome tia. Perceberam? Flor bela. Flor bela. Vamos pegar assim, a flor bela. Flor é o substantivo, bela é adjetivo, o a é um artigo. Então, o artigo, o adjetivo, nesse caso, os dois são adjuntos adnominais. Ou seja, o adjunto adnominal pode estar antes ou depois da palavra, certo? Aí não tem problema com relação a estar antes ou depois. E pode encontrar duas, né? Então, só para relembrar, né? Quem são os adjuntos adnominais? Artigos, pronomes, adjetivos, numerais ou locuções adjetivas, certo? Essas classes gramaticais funcionam como adjunto, ou seja, vai estar junto de um substantivo. Espero que tenha ficado claro, certo? Qualquer coisa, pode mandar os comentários, que a gente pode fazer uma aula bem específica somente sobre os adjuntos adnominais e adverbiais, que também são fáceis. Continuando. D. Complemento nominal de nome, certo? Aí a diferença do complemento nominal é que no complemento nominal sempre vem seguido de uma preposição. Ou seja, um nome que vai ser completado o seu sentido. Por exemplo, eu tenho fé em Deus. Fé é um nome, né? O complemento desse nome em Deus. É como se a própria palavra ela não conseguisse dar uma clareza, né? Eu tenho fé. Você quis colocar mais uma informação para não deixar tenho fé de forma aberta. Tenho fé em quê? Aí a pessoa quis explicar. A minha fé é em Deus. Eu tenho fé em Deus. Então, em Deus seria o complemento do nome fé. Veja que em Deus eu tenho o substantivo e tenho a preposição em. É justamente para vocês entenderem que todo complemento nominal, ou seja, toda informação depois de um nome, vai ter sempre uma preposição e um substantivo, adjetivo ou pronome. Lembre-se que o adjetivo às vezes funciona como substantivo, o pronome é a mesma coisa. Beleza? Continuando. Predicativo do objeto do objeto. Ou seja, eu tenho o objeto, né? E eu vou ter um adjetivo ou uma locução adjetiva, não do verbo, mas do objeto do verbo. Eu digo assim só para explicar, o predicativo são adjetivos, vai qualificar ou caracterizar o objeto,
não agora o sujeito, nesse caso aí, o objeto. Eu digo assim, né? Maurício deseja uma bola lindíssima, ou Maurício deseja uma bola caríssima, Maurício deseja uma bola muito bela. Então, veja só, o verbo deseja, né, um verbo transitivo direto, deseja o quê? Uma bola seria objeto direto, e o predicativo do objeto seria muito cara, caríssima, muito bela. Perceba aí que muito cara, caríssima, especialíssima passa a ser um adjetivo, um predicativo do objeto, e não do verbo e não do sujeito, mas do complemento do verbo, certo? Desejo o quê? Uma bola. Uma bola, só repetindo, seria o objeto direto, certo? Uma bola caríssima ou muito bela, ou caríssima ou muito bela, tá como complemento do objeto, mas está como um complemento caracterizador, certo? Que é próprio do predicativo, né? Caracterizar, funcionar como um adjetivo. Então, aquele complemento do objeto vem com valor de adjetivo, e esse adjetivo, locução adjetiva, será chamada de predicativo, não do sujeito, e sim do objeto, como está pedindo aí, certo? Não sei se ficou claro, né? Qualquer coisa pode entrar em contato conosco. Está passando aqui um avião, certo, pessoal? Espero que não caia na nossa cabeça, certo? Nem na de vocês. Continuando. Não se separa por vírgula oração principal da subordinada substantiva, desde que esta não seja apositiva, nem apareça na ordem inversa. Vamos lá explicar, porque ficou muita informação. O que seria Aí ele está tratando, pessoal, de um período composto, ou seja, no mínimo 2 orações. O que é que faz de uma informação, uma oração, a presença do verbo, certo? Tendo 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações, e assim sucessivamente. Então vamos lá. A oração principal, a própria expressão já diz, é a oração mais importante, é a que dá fundamento, é a informação essencial. E existe dentro do período composto uma oração principal, a mais importante, e uma oração subordinada, menos importante, vamos entender de uma forma bem vulgar, né? Menos importante, que depende da oração principal, certo? Para ela se apoiar, para ter um sentido. Aí ele coloca assim, seria subordinado substantivo, ou seja, essa segunda oração ela vai ter valor de um nome, que é o substantivo, né? A classe da gramatical que gera nome aos objetos, aos seres, etc. Então, essa oração subordinada, que é dependente da oração principal, passa a ter valor de substantivo. Por exemplo, só para vocês entenderem, para não ficar muito vago o conceito, eu digo assim, é necessário que você estude. É necessário seria a oração principal. Que você estude seria a oração subordinada substantiva, certo? Como é que eu sei? Porque tem o verbo e estude seria o outro verbo. Então, 2 orações. A primeira eu estou chamando de oração principal, é necessário, certo? Perceba que esse necessário, ela foi complementada pela oração subordinada, que você estude. Então, que você estude eu chamaria de oração subordinada substantiva, né? Aí, por quê? Eu posso pegar que você estude dentro do contexto que eu estou presenciando, eu posso dizer assim, é necessário isso, é necessário estudar. Nesse caso, o estudar aí não está funcionando como verbo, estudar está funcionando como nome. Isso aí, pessoal, se vocês puderem estudar, né? E se quiserem a nossa aula, também comentem. Mas estudar aí, existe um assunto chamado formas nominais do verbo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que às vezes o verbo deixa de ser verbo, passa a ser um nome, certo? Mas aí teria que ser uma aula mais detalhada para podermos explicar. Mas só para antecipar,
que existem palavras que mudam de classe e essa classe passa a ser um substantivo, ou vice-versa, certo? Então, desde que esta não seja positiva, ou seja, que não tenha os dois pontos e que não esteja explicando a oração anterior, certo? Quando eu falo é necessário que você estude não está explicando, simplesmente está numa relação de dependência para que o sentido fique claro e objetivo, certo? Continuando, nós temos aí a vírgula no interior da oração. Sempre lembro, pessoal, oração é aquele pensamento que gira em torno do verbo, certo? É utilizada nas seguintes situações. Primeiro, separar o vocativo, né, como nós falamos, né? Ó, vírgula, meu Deus, ponto de exclamação, certo? Maria, vírgula, traga-me uma xícara de café, quer dizer, Maria, traga-me uma xícara de café. Então, veja, nesse caso aí, eu não percebi, mas não era para ser o ponto final, e sim o ponto de exclamação, certo? Porque o vocativo é justamente essa chamada de atenção, e a chamada de atenção se caracteriza pela forma impactante, certo? E justamente a expressão do sentimento. Então, era para ter aí, após café, o ponto de exclamação, e não o ponto final. Foi uma distração minha, certo? Mas o que importa é você ser capaz de perceber o que está errado, o que está correto, certo? Então, o conhecimento em si, pessoal, é como eu falei para vocês, né? É quando você é capaz de encontrar a resposta correta e justificá-la, da mesma forma você identificar o erro daquela alternativa, certo? Quando você é capaz de fazer esse tipo de análise, tanto encontrar a resposta correta e justificar, e saber justificar o porquê daquela alternativa está errada, isso mostra domínio de conteúdo, né? Propriedade com relação àquele assunto, certo? Então, continuando aí, a educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Veja que meu amigo aí, ele está funcionando como vocativo. Vê o chamamento, a educação, meus amigos. Então, você poderia fazer duas análises aí. Poderia chamar de apóstolo, porque tem o caráter explicativo, de explicar o que vem antes, mas também tem o caráter de chamamento. Ó, a educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Então, veja, é possível fazer essas duas análises, né? Enquanto aposto, que explica o que vem antes, enquanto vocativo, que é um chamamento, certo? Separar alguns apostos, né? Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem, certo? Então, você tem aí, ó, Valdete seria um aposto, minha antiga empregada, outro aposto, esteve aqui ontem, né? Aliás, cometi um erro, né? O aposto, na verdade, está nessa primeira oração e na segunda, certo? Então, Valdete, minha antiga empregada, veja, minha antiga empregada é uma explicação de Valdete. Está detalhando qual era a relação, né, que a pessoa tinha com a Valdete, no caso de patroa, né? Ela era patroa, né, da Valdete. E o outro aposto esteve aqui ontem. Perceba que esse aqui ontem se refere também a Valdete, certo? A pessoa que estava comunicando, ela colocou duas formas de aposto. E é claro, se o segundo aposto conclui o pensamento, você não coloca mais vírgula, e sim o ponto final. Beleza, pessoal? Então, separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. O adjunto adverbial, pessoal, é aquele termo, né, ou locução que vai ou intensificar o valor do advérbio, ou vai intensificar o valor do verbo, ou do adjetivo ou do substantivo, certo? O adjunto adverbial ele vai se conectar com o nome para modificar o seu sentido, intensificá-lo.
Então, por exemplo, eu digo assim: na semana passada, todos ficaram assustados com a atitude do professor. Na semana passada, você tem aí, ó, semana, na e passada. Esse na e passada passa a ser adjunta adverbial de tempo, certo? Então, você chamaria toda a expressão na semana passada, você vê que tem na, preposição, semana, substantivo, passada, adjetivo, certo? Porque está caracterizando o nome semana, certo? Caracterizando temporalmente, certo? Então, não está dizendo na semana vindoura, mas na semana passada. Então, caracterizou temporalmente, né? Então, essa expressão aí, eu chamaria de adjunta adverbial de tempo, certo? Ó, chegando de viagem, procurarei por você. Então, chegando de viagem. Então, esse chegando aí, de viagem, é um adjunto adverbial de lugar, certo? Aliás, de tempo, né? Porque está a ideia de chegar, né? Em algum momento vai acontecer a vinda de alguém, dessa pessoa. Então, chegando de viagem seria um adjunto adverbial de tempo, certo? Você poderia dizer assim também: no lugar em que estava aquela bolsa, todos haviam passado sem perceber aquele objeto. Então, quando você fala assim, no lugar em que estava, então, no lugar que seria o adjunto adverbial, no caso de lugar. Beleza, pessoal? Sei que está vendo aqui mistura de outros assuntos, mas eu estou tentando explicar, certo? O adjunto adverbial vai estar junto de um nome substantivo, de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, certo? Também tem o objetivo de separar elementos de uma enumeração. Precisa-se, quando eu falo enumeração, não é número propriamente dito, mas seria, vamos colocar como profissão, como objeto, como elementos ligados a uma mesma ideia, certo? A ideia de alimento, então, comprei feijão, vírgula, arroz, vírgula, macarrão e batata, por exemplo. Então, você estou citando itens de uma mesma ideia. Qual é a ideia? Alimentação. No caso aí que o exemplo está, seria de profissões, né? Precisa-se de pedreiros, serventes, mestres de obras. Então, a numeração sempre ligado a um campo semântico similar, ou seja, com a mesma ideia. Seria várias palavras ligadas a alimentos, várias palavras, como é o caso aí, ligado à profissão, várias palavras ligadas à numeração. Você poderia dizer assim: muitos chegaram na seguinte ordem. Os atletas, melhor dizendo, chegaram na seguinte ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, a ideia aí é de ordem de chegada, certo? Está se tratando, na verdade, do numeral ordinal, certo? Isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo, né? Amanhã, ou melhor, veja só, esse ou melhor, além da ideia de explicar, também vem para corrigir, né? Depois de amanhã. Normalmente acontece quando você comete um erro, né, na primeira fala, e aí você corrige, né? Amanhã, digo, depois de amanhã, amanhã, ou melhor, depois de amanhã, é quando você comete um erro e automaticamente você o conserta, né? Conserta. Então, você coloca entre vírgulas essa nota explicativa ou corretiva, ok? Então, você tem aí, né? Continuando, separar conjunções intercaladas, ou seja, você vai ter ali uma conjunção entre vírgulas, né? Não havia, vírgula, porém, vírgula, motivo para tanta raiva. Isso quando você quer dar uma ênfase, na verdade, né? Porque você poderia deixar só a primeira vírgula antes do porém. Não havia, pausa, né?
porém motivo para tanta raiva. Mas veja só como uma pessoa que quis dar ênfase ao segundo pensamento. Seria a leitura assim, certo? Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Percebe a diferença de eu falar assim? Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Segunda forma, que aqui está aí, né? Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Veja, eu dei um destaque enfático do que eu quero no segundo pensamento. Qual é o segundo pensamento? Motivo para tanta raiva. Então, a melhor forma é quando você coloca entre vírgulas. Você não lê consecutivamente o porém junto com a segunda informação. Você dá uma pausa e aí respira fundo para seguir a mencionar, né? Emitir o segundo pensamento. Separar o complemento pleonástico antecipado. Pleonasmo, pessoal, ou pleonástico, ou tautologia, vocês vêm acompanhando que eu utilizo muito essa palavra, tautologia, que é o sinônimo de pleonasmo ou pleonástico, é aquela palavra redundante que se repete, palavra diferente, mas com o mesmo sentido, né? Então, veja aí. A mim nada me importa. Então, a mim, né, já está se dirigindo à pessoa, né, à primeira pessoa do discurso, né? Nada me importa. Então, nesse caso, você quis dar uma ênfase a si mesmo, né, utilizando duas expressões referindo-se a si mesmo, né, ou a si mesma, você coloca entre vírgulas, certo? A mim, eu não posso deixar sem vírgula, né? A mim nada me importa. Não, eu tenho que dar uma pausa, e a pausa seria a vírgula aí, tá ok? Isolar o nome de lugar na indicação de datas também, né? Não pare agora. A reticência, você vê que uniu aquele conhecimento de interrupção, né? Tem mais depois da publicidade. Aí, ponto e vírgula, né? Aí, no caso aqui, você pega como exemplo Belo Horizonte, vírgula, 26 de janeiro de 2001. Normalmente, nos trabalhos acadêmicos, escolares ou de universidades, quando você está lá na primeira folha, você coloca Maceió, vírgula, 26 de 3 de 2020, por exemplo, ou de 2021. Percebe aí o detalhe como você consegue organizar os pensamentos? Separar também termos coordenados assindéticos, né? Os sindéticos, pessoal, é quando a conjunção está escrita literalmente na frase. Já os assindéticos, eles estão escondidos através da vírgula. A gente já falou, né? Um exemplo. E veja aí, ó. Lua, lua, lua e lua. Então veja que o quarto, a terceira vírgula aí está ocultando a conjunção e, certo? Porque normalmente quando a gente emite uma série de informações ou de palavras, entre a penúltima e a última você coloca em geral a conjunção e, né? Se for na ideia de adicionar informações. Mas quando você quer ocultá-la, a última, entre a penúltima e a última, você coloca a vírgula, certo? Mas entendendo na sua mente que aquela terceira vírgula, na verdade, está escondendo uma conjunção. Então, você teria, né, só repetindo, lua, lua, lua e lua. Percebe? Aí eu não dei a pausa, emendei logo. Por um momento, meu canto contigo compactua. Aí, no caso, aí é a reticência, porque houve uma supressão de pensamento. Marcar a omissão de um termo, normalmente o verbo, certo? Aí você tem aí, por exemplo, ele prefere ler jornais e eu revistas. Veja aí a pausa, a omissão do verbo preferir, né? Porque eu poderia assim, ela prefere ler jornais e eu prefiro ler revistas. Não somente do verbo, mas de outra informação. Dicas. Termos coordenados, né? Coordenados, ou seja, termos de mesma função, esses termos coordenados vai ter a mesma função, certo? Quando eu digo eu e ela,
eu seria sujeito, ela também sujeito. Então, esse e aí está coordenando palavras ou orações de mesma função, certo? Então, termos coordenados ligados pelas conjunções e ou nem dispensam o uso da vírgula. Nem dispensam o uso da vírgula, certo? Exemplo, conversaram sobre futebol, vírgula, religião e política. Não se falavam nem se olhavam. Ainda não me decidi se viajarei para a Bahia ou Ceará. Entretanto, se essas conjunções aparecerem repetidas com a finalidade de dar ênfase, o uso da vírgula passa a ser obrigatório. Aí é o exemplo, né? Não fui nem ao velório, nem ao enterro, nem à missa de sétimo dia. Aí, nesse caso, de fato, é necessário a presença da vírgula. Certo? Você vê que no exemplo anterior você não precisou colocar. A vírgula entre orações é utilizada nas seguintes situações: separar as orações subordinadas adjetivas e explicativas, ou seja, se eu tenho lá um pensamento com valor de adjetivo, lembrando que adjetivo que caracteriza, aquela palavra que caracteriza ou qualifica o ser, certo? Caracteriza ou qualifica o ser. Então, um exemplo aí, né? E além disso, essa qualidade ou essa característica tem que estar na forma de explicação, certo? Digo aí, meu pai, de quem guardo amargas lembranças, ou seja, meu pai deveria ser uma pessoa ruim, eu poderia entender assim, isso mentalmente, certo? De quem era uma pessoa muito ruim, porque para a pessoa guardar amargas lembranças é porque na visão da pessoa, esse pai era muito ruim, certo? Então, veja só, meu pai, de quem guardo amargas lembranças. Outro detalhe, toda oração subordinada adjetiva explicativa vai estar separada por vírgula. Então, de quem guardo amargas lembranças seria a oração subordinada adjetiva explicativa. Parece um palavrão, mas é isso mesmo, certo? Ela vai estar entre vírgulas. Mora no Rio de Janeiro. Também na situação de separar as orações coordenadas sindéticas, lembrando que sindética é que a conjunção está presente literalmente na frase, na oração, certo? E coordenada porque tem a mesma função. E as sindéticas, quando ela está oculta na frase, exceto as iniciadas pela conjunção e, certo? Vamos ver o exemplo aí, para entender essa informação. Acordei, tomei meu banho, comi algo e saí para o trabalho. Veja, acordei, tomei meu banho, comi algo e saí para o trabalho. Todas são 4 orações, certo? Porque acordei, tomei, comi, saí. São 4 verbos, 4 orações. Todas elas funcionando como orações coordenadas. Veja, não tem nenhuma subordinada, diferente do caso que a gente estudou anteriormente, certo? Então, veja, todas as 4 orações aí, elas são coordenadas. Agora, são coordenadas sindéticas? Não. Só é coordenada sindética a terceira e a quarta oração. Você vê que a primeira, acordei, tomei meu banho, elas são assindéticas, certo? Porque a conjunção está escondida na vírgula. Porque para ela ser para que essas orações, todas elas, fossem sindéticas, né? Eu diria assim, né? Acordei e tomei, tiraria a vírgula, né? Acordei e tomei banho e comi algo e saí para o trabalho. Só que seria uma forma cansativa. Não estaria errado, mas é cansativo. Então, o português ele usa a elipse, que é aliás, a elipse não, né? Usa a assindética, que é quando eu utilizo a situação que eu coloco a vírgula, para não ter que repetir a palavra, para não ficar redundante, certo? Então, para tirar essa forma e, você vai colocando vírgula. E toda vez que eu coloco vírgula ocultando a conjunção, eu chamo de
assindética, a oração assindética. E quando a conjunção está lá visivelmente escrita, tanto eu chamo a anterior quanto a posterior de orações coordenadas sindéticas. Ok? Continuando. Atenção, há 3 casos em que se usa vírgula antes da conjunção e. Essa conjunção e. Isso aqui é uma conjunção aditiva, da ideia de soma, né? Primeira situação, né? Primeiro caso, quando nas orações coordenadas possuírem sujeitos diferentes. Aí vamos analisar como seria esse sujeito diferente. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, veja, 2 sujeitos diferentes, os ricos e os pobres, porque às vezes você tem o mesmo sujeito, né? Por exemplo, eu digo assim, eles foram à praia e comeram bastante camarão. Então, está se tratando do mesmo sujeito. Eles comeram, eles foram à praia e eles comeram bastante camarão. Então, o sujeito é o mesmo. Observe que nessa frase aí, ricos e pobres são sujeitos diferentes, certo? Aí, nesse caso, deve-se usar a vírgula, certo? Segundo caso, quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase polissíndeto, ou seja, ela vai estar ali, poli significa vários, síndeto, presente, escrito, né? Justamente para dar essa ênfase. Ele diz, e ele chora, vírgula, e ri, e grita, e pula de alegria. Nesse caso aí, né, só é possível num texto informal, certo? Poético, mas não num texto dissertativo. Mas aí para você ter ideia que em determinados gêneros, né, tipos de redações, é possível você colocar a vírgula. Mas em geral você colocaria os primeiros de forma assindética, ou seja, estaria escondendo através da vírgula, e entre o penúltimo e o último, a conjunção. Mas no texto poético é possível tranquilamente. Você vê. E chora, e ri, e grita, e pula de alegria. É cansativo, mas dependendo do tipo literário, né, redacional, é possível. Novamente, para dissertação, pelo amor de Deus, não escreva dessa forma, certo? Quando a conjunção e assumir valores distintos que não retratarem sentido de adição, né? Aí, no caso, ele vai ter sentido de adversidade, oposição, de consequência, ou seja, houve uma causa. Por exemplo, coitada, estou muito e ainda assim não foi aprovada. Aliás, deixa eu consertar aqui, né? Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada. Esse E aí não está com a ideia de acréscimo de informação no valor de adição, que é o sentido original do E, mas ele está como oposição, né? Eu poderia tranquilamente substituir esse E por mas, que é opositiva, e manter o sentido. Vamos lá? Estudou muito, mas, porém, ainda assim não foi aprovada. Percebe que o E aí não está com a ideia que é original do próprio E, que é a ideia de somar, e sim com a ideia de opor, contrariar informações. Quando ele estudou muito, deveria ter sido aprovada, né? Aí tudo bem, o E teria o valor de adição, né? Estudou muito e foi aprovada. Mas quando eu digo assim, estudou muito e ainda assim não foi aprovado, esse não está somando ideias, está contrariando, opondo ideias, né? Estudar, não ser aprovada, ok? E aí você também tem separar orações subordinadas adverbiais, que a gente já falou, né? Essas subordinadas teria valor de advérbio, tanto desenvolvidas, ou seja, vai estar um texto maior, ou reduzida, um texto menor, uma frase menor, né? Principalmente se estiverem antepostas, né, antes, a oração principal. Aí a chamada, normalmente,
você tem uma ordem. Vamos pensar assim, né? Num assunto que ainda não é o que nós queremos explicar. Eu estou fraco. Se eu quisesse colocar, né, mudar a ordem, né? Que a ordem normal é sujeito mais predicado. Mas se eu quisesse colocar o predicado na frente, eu colocaria assim, estou fraco, vírgula, eu, ponto. Percebe? Eu coloquei o sujeito para o final. Isso seria a ordem direta. A mesma coisa para esse assunto. Se eu inverter, ao invés de colocar a oração principal como primeiro, se eu inverter e colocar a oração subordinada, aí eu coloco a vírgula e depois a oração principal. Veja aí o exemplo. No momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais. Isso aí está na ordem contrária, né? Porque a ordem direta, normal, seria curvou-se ainda mais no momento em que o tigre se lançava, né? Ele curvou-se, lembra que o sujeito aí é um sujeito indeterminado, né? Ele curvou-se ainda mais no momento em que o tigre foi lançado. Então, no momento em que o tigre se lançava, é a oração subordinada, certo? Curvou-se ainda mais, a oração principal. E fugindo com o corpo, apresentou o gancho. Certo? Aí esse fugindo com o corpo, né, ele é uma oração coordenada. Da mesma forma que curvou-se ainda mais é a oração coordenada. Ou seja, curvou-se ainda mais e fugindo com o corpo apresentou o gancho, são orações principais. Essas duas orações foram antecedidas da oração subordinada adverbial de tempo, né? No momento em que o tigre se lançava. Percebe aí? D. Separar as orações intercaladas, certo? Orações que estão no meio entre si. É uma que divide uma outra. É como se eu pegasse a oração principal, separasse e dentro dela colocasse uma outra oração. Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a. Então, o que seria a oração principal aí? Senhor, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a. Aí ele separou Senhor do seu predicado, colocou uma outra oração. Senhor, disse o velho. Certo? Então, você vê que está entre vírgulas. Essa oração, disse o velho, separou a oração principal. Então, isso aí seria o caso também de uma oração subordinada, né? Que acontece, às vezes a oração subordinada, ora está no final ou no início, mas também ela pode separar a oração principal, certo? Veja, lembra que eu falei que não se pode separar, né, o sujeito do predicado, e isso se só tiver uma oração, período simples, mas se tiver período composto, é possível, certo? Você vê que português sempre tem exceções às regras. O que você precisa é entender, né? Daquele período, eu entender que a oração principal ela foi separada por uma outra oração. Então, no caso, só posso fazer isso, usar vírgula, se tiver duas ou mais orações. Se tiver apenas uma oração, eu não posso colocar vírgula, porque predomina aquela regra geral, né? Não se separa sujeito do predicado. Por exemplo, se não existisse essa oração, disse o velho, eu não poderia colocar vírgula. Então, era para ser direto. Senhor, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a. Direto. E lá ou a reticência, como ficou aí, ou poderia completar a frase e colocar o ponto, certo? Dicas. Essas orações poderão ter suas vírgulas substituídas por duplo travessão, certo? Duplo travessão. Exemplo, Senhor... outra coisa aí, isso aí foi um erro de percepção minha, certo? Então aí, na verdade, é um hífen. O travessão é praticamente o dobro do hífen, certo? Senhor, era para ter um travessão aí, o que vocês estão visualizando é o hífen, certo? Que tem outra análise. Disse o velho, de novo era para ser um travessão, aí está um hífen. Então foi falta de atenção minha, mas eu estou explicando para vocês, espero que vocês anotem, certo? O travessão tem o dobro do tamanho, né, na horizontal do hífen. Tenho grandes contentamentos em estar plantando. Veja só, plantando-a, ali está certo o hífen. Ali eu não posso colocar o travessão. Porque uma das funções do hífen
é separar sílabas, certo? Ou às vezes unir substantivos compostos, né? Mas aí fica assunto para outra aula, que o hífen é um assunto muito complexo e muitos detalhes, certo? Muitas perspicácias. Também separar as orações substantivas antepostas à oração principal, ou seja, a oração subordinada vai estar não na ordem natural, na ordem contrária, né? Iniciando primeiro e deixando a oração principal como segundo. Viver realmente, quanto custa viver? Realmente não sei. Então a ordem seria, realmente não sei quanto custa viver. Seria a ordem direta. Já na ordem indireta, ou a ordem não natural, você pode colocar a oração subordinada ou às vezes o predicado na frente, certo? Ponto e vírgula. Então, usa-se ponto e vírgula para separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência, etc. Você vê aí. Exemplo, artigo 127, aí você tem ali um travessão, são penalidades disciplinares, né? Aí você coloca advertência, suspensão, demissão. No último, você coloca o ponto final, certo? No último. Eu não coloquei aí, que na verdade faltou, né? Era para estar um ponto aqui, ó. Cadê? Pronto, era passar um ponto aí. Eu coloquei agora só para vocês visualizarem, certo? Então, só para que vocês pensem, aqui está o ponto, certo? Que eu não tinha colocado. Então, toda vez que você tiver uma sequência de lei, decreto, ligada às normas, né? Você vai colocando ponto e vírgula. No último, você coloca o ponto final, para dizer que terminou a lista de decretos ou a lista de coisas que você estava mencionando. Também utiliza-se ponto e vírgula para separar orações coordenadas, certo? Orações coordenadas muito extensas, ou orações coordenadas nas quais já tem utilizado a vírgula. Então, como já utilizou a vírgula, lembre-se que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e uma pausa menor que o ponto final, ou o ponto parágrafo, certo? Aí temos exemplo, né? O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuosa, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço e se foi transformando em opressora asma cardíaca, os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. O Visconde de Ionhomerim, do Visconde de Taunay, certo? E aí você vê que foi colocada a vírgula justamente para ter essa ideia, certo? De quando se tem muitas orações, sobretudo orações coordenadas, você vai colocando vírgula, tá ok? Travessão. Quando é que usa travessão? Para dar início, eu falo de personagem, a gente já falou bastante, né? Aí eu não vou falar tanto porque vocês já estão visualizando. Para indicar mudança de interlocutor nos diálogos, seria o mesmo caso também da fala, né? Tanto do narrador quanto das personagens, certo? Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar um antibiótico e estará bom, ou bem, né? E você estará bom. Na verdade, estará bem, né? Aí não seria o adjetivo, e sim o advérbio. Unir grupos de palavras que indicam itinerários, né? Lugares, rotas. A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado. Veja só que aqui foi falta de atenção. Aqui é um hífen, mas na verdade era para ser um travessão, certo? Aqui é a mesma coisa. Certo? Porque o travessão, ó, você vê, na verdade um pouco mais do dobro, né? Seria o dobro e meio, mais ou menos, em relação ao hífen. Tá ok?
Dicas. Também pode ser usado em substituição à vírgula em expressões ou frases explicativas, certo? Também pode ser usado em substituição à vírgula em expressões explicativas. Isso de fato, né? Você toda vez que quer explicar pois, antes do pois ou do porquê, junto, sem acento, você coloca vírgula em geral. Isolar palavras, sim. Aí com relação à travessão, certo? Substituição à vírgula em expressões ou frases explicativas. Exemplo, né? Xuxa, a rainha dos baixinhos, ser a mãe. Você pode também colocar. Ou poderia colocar vírgula ou ponto e vírgula em cada um, certo? Aspas. Quando é que a gente utiliza aspas? Para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos. Neologismo significa palavras novas, né? Que você formou no momento da fala. Arcaísmos, palavras que caíram em desuso, pouco se utiliza, né? E expressões populares. Exemplo, Maria ganhou um apaixonado ósculo do seu admirador. Aí colocou entre aspas, certo? E aí tem os exemplos aí que vocês estão vendo, né? Sempre ligado a isso que vocês estão vendo, né? Que foge à norma culta. Gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Também para indicar uma citação textual, né? É o que é mais conhecido. Toda vez que vai utilizar citação de alguém, seja da Bíblia, de um filósofo, de um cirurgião, de qualquer pessoa que seja autoridade, você utiliza as aspas. E se aconselha bastante, viu, pessoal? Né? Utilizar. Agora, como eu falei para vocês no primeiro dia, na primeira aula, que é interessante vocês parafrasearem, certo? Agora, cuidado, se não souberem parafrasear, vocês correm o risco de modificar a ideia do autor, e aí você perde a pontuação. Parafrasear significa manter a ideia. Então, quando você for procurar as palavras sinônimas, procurem ter certeza. Se não, use o caminho de utilizar literalmente a frase do autor. E aí, se dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessária a utilização de novas aspas, essas serão simples. Ou seja, se você está intercalando dentro de um texto que já está com aspas, aquela palavra que você colocou vai estar com um apóstrofo, certo? Só um apóstrofo, certo? Então você coloca, por exemplo, assim, e Marx disse que Deus é... Aí você, antes de completar a frase do Marx, você intercalou, né? Droga, né? Aí você coloca o aposto, né? Que seria uma única aspa à esquerda e à direita da palavra. E quando terminar o pensamento do autor, né? Quando eu digo assim, e Marx disse, aí eu intercalei uma gíria, né? Bufa, mal, aí eu coloco entre aposto. E quando eu terminar a frase do Marx, que é quando eu digo assim, né? Deus é. Aí eu intercalei essa outra palavra de outro pensamento ou de uma gíria. A droga do povo, o ópio do povo, quando terminar lá no final, depois de povo, você coloca fechando aspas, certo? Aí você tem a aspas e outra aspa dentro da própria aspa. Essa parte que está dentro, você não coloca com aspa dupla, né? Mas aspas simples, que a gente chama, na verdade, de aposto, certo? Quando você corta um pensamento dentro de outro pensamento. E esse pensamento pode ser uma palavra, uma gíria, um estrangeirismo, que seria uma palavra de origem. E, pessoal, temos aí para finalizar recursos alternativos para a pontuação, né? Os parágrafos, né, que é representado por esse símbolo utilizado muito nas leis, sobretudo direito penal, constitucional, né, tem esse símbolozinho aí, né? Esse S aí dobrado, só que na posição vertical. A chave já explicamos, né? Os colchetes e a barra inclinada, né? Ok? Então, por hoje só e somente só. Muita informação, muitos detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, faça seus comentários e não esqueça de dar seu joinha, certo? Até a próxima!